noite e sejam muito bem-vindos a esta que é a nossa segunda edição do nosso Histórias, Negócios e Conquistas. Vamos já na nossa quinta temporada, é isso mesmo. Olha, a edição de hoje é mais do que especial, sim, porque vamos lhe trazer aquilo que é habitual, mas com um pouco mais de pimenta. E vamos entrar também para o mundo do cinema. Sim, um dos nossos entrevistados faz cinema, realiza, produz, mas lá mais à frente eu vou falar um pouco mais desta pessoa. Sabia que o nosso programa traz inspiração para você? Traz também o como fazer, o poder acordar e tirar do papel aquelas ideias nas quais tem pensado, mas não tem coragem de correr atrás. Então, aqui no nosso HNC, vai poder ter inspiração através das histórias que vêm passando em cada edição, de pessoas que fazem acontecer e trazem diferença e engrandecem ainda mais o nosso mercado e, portanto, a nossa economia. Fica desse lado, não sai, porque estaremos por 30 minutinhos para lhe trazer muita inspiração nesta jornada que é o Histórias, Negócios e muitas conquistas. Ela é simpatia em pessoa, sim, simpática, bonita e empreendedora. Lançou a sua linha de cosméticos, é a primeira moçambicana a lançar uma linha de cosméticos moçambicana. Estamos a crescer? Estamos. As mulheres estão a fazer diferença? Sim, estamos. É casado com o Ricardo Oliveira, tem uma menina e chama-se Sheila Ibrahimo. Sheila, conte-nos a sua história, minha colega. O rosto todos conhecem, o sorriso e simpatia também. Sim, chama-se Sheila Ibrahimo. Comecei com 16, 17 anos na TVM e depois então dei aqui uma boa passeata, colhi também muitas experiências e hoje regressei à nossa casa-mãe. Nascida e criada em Maputo, a nossa personagem tem um percurso na mídia mesmo recheado, mas hoje não falaremos da apresentadora, produtora e editora de conteúdos de TV. Vamos contar a outra parte desta estrela, a Sheila empreendedora. Com certeza, muitos não conheciam a paixão da Sheila pelo empreendedorismo, mas ser uma mulher de negócios sempre foi o seu maior sonho. A Sheila empreendedora começou muito cedo. Eu, quando era pequena, perguntavam-me o que é que querias ser, o que é que queres ser quando cresceres. E eu dizia sempre que eu quero ser a dona de um banco. E então acho que este espírito de ser dona de algo sempre esteve em mim. Com 6 anos eu vendia desenhos na escola, eu aprendi com a minha irmã, ela desenhava muito bem. E nós, quando temos uma irmã mais velha, nós queremos sempre imitar o que ela faz. Então eu imitava os desenhos dela, depois ia ali aperfeiçoando num lado e no outro, e depois vendia na escola, e vendia na altura por 500 meticais, que hoje em dia são 50 centavos. Com o andar do tempo, o sonho de ser dona do próprio negócio ficou adormecido, mas não morreu. Aliás, voltou mais forte e resultou na criação da sua própria linha de cosméticos. SI Cosméticos, a primeira made in Moçambique. Comecei a trabalhar como diretora de conteúdos numa televisão também, e depois tive que dar uma pausa para pegar em outros afazeres e também concentrar-me mais no meu mestrado. Daí eu senti que estava com o tempo também mais livre, porque eu estou habituada a estar sempre ocupada. Se o meu dia fica mais vazio, eu já começo a sentir que alguma coisa não está bem. Entretanto, eu tinha os outros negócios que eu também estou envolvida, mas estava com mais tempo livre e eu pensei, olha, eu sempre quis lançar uma linha de cosméticos. Em Moçambique não temos ainda nenhuma linha nacional. Não temos também em Moçambique referências para este lado da beleza e já há muita procura. Então, aliei o útil ao agradável, que é o meu gosto e também aquilo que o mercado hoje em dia está a oferecer como retorno para esta área, e comecei a investir e felizmente está a trazer excelentes frutos. Não são só retornos em termos de lucro que alegram a empresária. Influenciar a autoestima das mulheres é outro motor para os seus investimentos. O meu gosto por estar bonita, por oferecer às mulheres moçambicanas algo em que elas possam colocar e sentir-se mais bonitas, mais amadas, mais mimadas e, sobretudo, que elas possam dizer que é moçambicano.
A Sheila Ibrahimo Cosméticos foi lançada em 2020, um ano dramático para o mundo devido à Covid-19. Contudo, a pandemia não atrapalhou em nada. Sem dúvida, 2020 foi um ano atípico, mas eu sou uma grande capricorniana, não desisto, tenho aqui a minha persistência e eu gosto de desafios. Acho que se não tiver desafios, perde a graça. Então, para mim foi muito interessante lançar a linha num ano em que as pessoas estavam com muito medo. E também eu consegui perceber que existia oportunidade nisto. Porquê? As pessoas não tinham capacidade de fazer compras no exterior porque já não podemos viajar. O câmbio estava uma loucura. Então, as pessoas iriam querer consumir mais produtos nacionais. Não teriam saída. E a minha qualidade é a melhor, então estava ali. Não dava motivos para a pessoa ter que viajar para comprar. Comprou uma vez, vai querer comprar sempre. Já aqui tenho algo ao meu favor. E o outro ponto é que eu também tenho este negócio muito no meio digital, onde criou-se uma estrutura para fazer-se entregas, para se ter um atendimento muito rápido e personalizado, que as pessoas precisam nesta altura em que estão em casa, não querem nem sequer sair para fazer as suas compras, porque também têm medo da contaminação, e nós fazemos esta entrega. Deu tudo tão certo que agora a ideia é expandir os negócios. Os cosméticos são feitos fora de Moçambique, nós fazemos vários testes, infelizmente por ser um ano atípico e muito complicado eu não consegui viajar, então foram enviadas várias amostras que vinham e iam. A composição dos batons foram também muito bem estudadas, é uma fábrica que trabalha com marcas bastante renomadas, que nós todas usamos, que maquilhadoras internacionais também usam. Hoje, Sheila Ibrahimo é licenciada em Engenharia e Gestão de Recursos Petrolíferos, mestrada em Direito Comercial e Marketing na Universidade de Barcelona, apresentadora, editora de conteúdos e empreendedora. Porque ninguém caminha sozinho, Sheila deixa uma palavra de apreço a quem esteve sempre por perto. O que me fez ser a Sheila que eu sou hoje foi a minha família, foram os meus pais, sem dúvida, a minha família e o meu marido, que também é a minha família. Então acho que quem me quer fazer feliz, pega na minha família. Quem me quer fazer triste, também pega na minha família. Desta mulher forte, dedicada e feminina assumida, fica uma dica para as mulheres. Para os sonhos não tem limites, mesmo numa sociedade machista. É por isso que o slogan da sua primeira campanha foi: Mulheres levantam mulheres. É nosso foco aqui no HNC, esta temporada, quinta temporada, trazer ao de cima aquilo que é o engrandecer da mulher, o empoderar a mulher. E nós não podíamos ficar de fora, estamos sim focados nessa luta, nessa batalha. Mulheres, estamos juntas e é por isso que trouxemos a história da minha querida Sheila Ibrahimo, que não fica de fora, pelo contrário, é uma história que nos faz refletir, porque é a primeira linha orgânica de cosméticos aqui em Moçambique. Portanto, é bonita a história? É. E para a senhora que me assiste desse lado, pode também aproveitar, se inspirar com essa história e poder tirar aquela ideia que está no papel e fazer como a Sheila fez. Bom, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já para mais HNC. Onde posso comprar ações e onde ficam guardadas? Compra ações no balcão de um banco perto de ti. As tuas ações ficam guardadas no banco. Podes ver o valor das ações no balcão do banco, nos meios de comunicação social e no website da Bolsa de Valores. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique.
Estamos de volta, esta aqui é a nossa segunda parte do HNC. Estivemos com a Sheila Ibrahim, não como apresentadora, mas como mulher empreendedora, para nos inspirar ainda mais. E ela segredou-me que admira o nosso entrevistado a seguir, sim, e que foi ele quem deu a ela a primeira oportunidade na vida dela profissional. Falo-vos do João Ribeiro, que é o autor, o realizador da Avó 19 e também de Segredos Soviéticos. Este homem, que é casado com a Eduarda Duarte, vai nos contar a sua história incrível neste mundo que é o cinema. Acompanhe a história do João Ribeiro. Com origens em Cabo Verde, João Ribeiro nasceu em Mucuba, na província da Zambésia, em 1962. Mas foi em Quilimane onde cresceu e concluiu o ensino secundário. Cursou Engenharia Civil, trabalhou no Ministério da Educação com apenas 17 anos como professor de Educação Física e colaborou com a TVE, hoje TVM, a partir de Quilimane, nos anos 80. Mas nenhuma dessas áreas identifica o melhor João Ribeiro como o cinema. Depois da independência, portanto estamos a falar dos anos 80, não é? 80 e poucos, depois da independência em 75, Moçambique ficou com um acervo de filmes que vinham no regime colonial e que muitos deles não foram exibidos, porque eram proibidos, eram censurados, mas esses filmes existiam. Alguns eram exibidos, até porque havia uma certa tendência para que as colónias, ninguém entendia nada, então podiam passar certos filmes, podiam-se vender certos livros, podia-se ouvir música de outro tipo, porque ninguém entende nada. E estes filmes ficaram aqui, na altura foram reprisados, portanto foram passados novamente nas salas de cinema. Eu, com 14, 15, 16 anos, íamos ao cinema todos os dias e tinha uma grande influência disso, gostava muito de ir ao cinema. E comecei a fazer fotografia, comecei por fazer foto fixa, revelava em minha casa isso, e essa relação com a imagem começou nessa altura. Uma relação com a imagem que era conhecida por todos. Não tardou até receber um convite especial. De professor de Educação Física, passou a delegado do Instituto Nacional do Cinema na Zambésia. Fazia gravações em VHS e editava em casa, cortava a fita, colava com fita cola e mandava eu para Maputo, para a TVE, reportagens já editadas, digamos assim, porque não tinha equipamento de edição. Então cortávamos a fita, colava com fita cola, fazíamos a edição muito rústica, depois copiava-se aquilo que se tinha editado e mandava-se uma matéria inteira, e essa matéria era passada aqui pela TVE. Então, esta relação com a imagem começou nessa altura, depois recebi um convite do Instituto de Cinema para passar do Ministério da Educação, na altura havia um Ministério da Informação, para ser transferido do Ministério para o outro e comecei a trabalhar no Instituto de Cinema em Quilimane como delegado provincial. E tomava conta das salas de cinema, distribuição de filmes, dava apoio às equipas do Cuxa-Canema que iam para lá filmar, etc. Passado uns 2 anos e meio, então fui transferido para Maputo. Então nessa altura venho viver para Maputo e trabalhar no Instituto Nacional de Cinema. Isso foi em 1989, por aí. Já em Maputo, veio a ideia de fazer o seu próprio filme. Nascia ali o João Ribeiro cineasta. Foi fácil esta passagem, quer dizer, a minha vontade era realizar. E quando vim para Maputo, nessa altura, continuando a colaborar com a TVE, eu realizei um programa durante muito tempo. Realizei um programa na televisão experimental, na altura. Era um programa de música jazz e de rock. Eu fui uma das pessoas foi a pessoa que trouxe o MC Roger para a televisão, por exemplo. Ele era o apresentador do meu programa de televisão. E aí já realizava um bocado, não é? Portanto, não era ficção, era televisão, era um programa de música, mas sempre despertou em mim esta vontade de realizar. E quando me surge essa oportunidade de ir para Cuba para estudar na Escola Internacional de Cinema em Santo Antônio de los Baños, em Cuba, em Havana, eu fui com o objetivo de trabalhar em produção, mas como havia muita relação e lá as coisas mudaram completamente, eu comecei a fazer realização e especializei-me então como realizador, fiz o meu curso e mesmo em Cuba uma das tarefas era, como final de curso, não é? Uma tese, digamos assim, era realizar ou produzir ou trabalhar na cinema como diretor de fotografia, conforme a especialidade de um filme. E uma vez que eu era o realizador, tive que desenvolver o meu projeto. Então foi aí que fiz a minha primeira curta-metragem, um filme de ficção, uma adaptação de um livro, de uma história de Miyakoto, A Fogueira, e eu fiz essa curta, portanto, vindo da escola. Essa foi a minha primeira
obra de ficção. Foi o primeiro filme de ficção em Moçambique, que só foi possível graças à colaboração entre a Canema, a universidade que João Ribeiro frequentou em Cuba, e o Instituto Nacional do Cinema. Hoje, a lista de trabalhos é longa. João Ribeiro pensou as estruturas de diversas cadeias de mídia e dedicou-se nesses locais como produtor e realizador. Mas nunca parou de alimentar o cinema. Afinal, é uma das bases do cinema nacional. Tenho três curtas de ficção, tenho 2 longas. E depois tenho como realizador, não é? Como realizador. E como realizador de documentário também tenho vários documentários realizados, depois programas de televisão e essas coisas, mas cinema, portanto, que eu realizei, tenho 3 curtas e 2 longas. Como produtor, são várias longas, não tenho nem conta. Com cinema, Ribeiro já perdeu noites e investiu muito tempo. Hoje, entristece-o a falta de volume de produção e investimento na área em Moçambique. No Quênia, na Nigéria, no Senegal, na África do Sul, e nós vemos esta produção. E nós não vemos o mesmo em Moçambique. Porquê? Porque não temos esse volume, não temos essa dinâmica de produção. Agora, recentemente foi criado este fundo de apoio à produção pelo INIC, Ministério da Cultura. É um fundo que apoia, sim, a produção, que vai ser muito bom. Primeira lei do cinema moçambicano, que tem esta vertente, ainda bem. Sempre lutamos para que isso fosse. Muito bem. Agora, o valor que se vai dar é para fazermos o quê? Quer dizer, vamos concorrer quantos? E quantos é que vão ser premiados com aquele valor? $50 mil. 10 pessoas, vamos dar $5 mil a cada pessoa. Será que vamos fazer 10 filmes? Não vamos fazer nenhum. Vamos dar dinheiro às pessoas e não vamos ter nada em retorno. Portanto, estamos a fazer uma ação política, uma ação para mostrar que estamos a cumprir um calendário, estamos aqui a distribuir um valor, mas na prática não vai surtir nenhum efeito. O mercado não ajuda, mas o nosso personagem empreende e prova que, às vezes, remar contra a maré compensa. Avó 19 e Segredo Soviético, o mais recente filme de João Ribeiro, já foi nomeado 5 vezes e venceu 2. Felizmente, em alguns festivais ele foi bem recebido, alguns têm prémios, outros não, e este é o segundo prémio que o filme recebe. Portanto, recebemos o primeiro prémio de melhor ficção no Festival de Cabo Verde, o Festival do Platô, em Cabo Verde, onde havia mais de 3 mil filmes inscritos, e agora recebemos estes prémios 2, o prémio ao melhor realizador e o prémio ao melhor atriz secundária, Ana Magaia, com este filme no Quênia. O nosso entrevistado acredita num futuro melhor com o empreendedorismo da mulher. Sempre temos, a nível mesmo da equipa de direção, de realização, assistentes de realização, primeiro assistente, que é um trabalho fundamental, continuista. Há mulheres editoras, há mulheres que fazem câmara, eu já trabalhei com bastantes, fazem câmara, diretoras de fotografia, operadores de áudio, etc. Realizadoras também, estou em coproduções com mulheres que têm projetos que vamos trabalhar juntos. Trabalhei bastantes vezes com Margarida Cardoso, por exemplo, que vem cá fazer algumas longas-metragens. Ela traz a sua equipa também. Portanto, temos sim tido este cuidado. Um exemplo claro de que, mesmo quando é difícil, é possível. Aliás, esse é o mandamento que Ribeiro deixa aos jovens. De Quilimane para o mundo, o João Ribeiro é um verdadeiro obreiro do nosso cinema nacional. Foi premiado, sim, pela Kizik Film and Music Awards, e também a Ana Magaia já foi premiada num dos seus filmes como melhor atriz secundária. Sim, então o nome de Moçambique tem ecoado em várias partes do mundo através do cinema, através do João Ribeiro. Vamos sim ao nosso último intervalo e voltamos já já. Fica desse lado, é só o tempo de beber uma água. Onde posso comprar ações e onde ficam guardadas? Compra ações no balcão de um banco perto de ti. As tuas ações ficam guardadas no banco. Podes ver o valor das ações no balcão do banco, nos meios de comunicação social e no website da Bolsa de Valores. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique.
Estamos sim de volta a esta que é a nossa terceira e última parte do nosso Histórias, Negócios e Conquistas. Já pegou numa caneta e um papel? Sim, é preciso, porque a seguir vamos à nossa literacia com a nossa consultora residente, que é também economista de profissão, a Joana Matsombe. O que é que vai nos deixar ficar nas dicas de literacia de hoje, Joana Matsombe? Olá, Angélica. Boa noite, caros telespectadores. Continuando com o nosso tema sobre disciplina financeira. Hoje vamos falar sobre a importância do controle da execução orçamental. Não basta só fazer o orçamento, se não vai controlar a sua execução. A execução do orçamento é muito importante, porque é ela que nos obriga a fazermos os devidos registros de tudo aquilo que acontece no nosso negócio. Há pessoas que, por não terem esta cultura, nem de fazer os orçamentos, nem de fazer o controle da execução orçamental, acabam confundindo a receita com lucro. De que maneira que isso acontece? Acontece que vão gastando à medida que vão vendendo, seja lá o que estão a vender, ou à medida que vão tendo alguns recebimentos da sua atividade, ao mesmo tempo vão gastando sem qualquer controle, sem o devido registro contabilístico. Então, é muito importante que tudo aquilo que são os gastos que são feitos, não é? É verdade que em alguns casos é muito difícil encontrar os recibos, porque se compra algo em sítios onde não passam recibo, mas é fundamental guardar os recibos de todos os pagamentos que vai realizando, para que possam ser contabilizados. Bom, algumas pessoas não fazem isso porque não sabem como se faz, mas quando a gente não sabe como fazer as coisas, a melhor coisa que temos é procurar quem saiba fazer, e vai ver que vai ter as suas continhas em dia e vai estar a cumprir com aquilo que é a recomendação de fundo de ter uma boa disciplina financeira. Não é o ter o domínio nos termos econômicos que ajuda as boas iniciativas a prosperarem. É também importante saber como e quando agir, claro, nos termos da lei. E quem vai elucidar-nos é a nossa inspetora-geral das atividades econômicas, a Rita de Freitas. Vamos passar assim para a nossa rubrica Ambiente de Negócio e Legalidade. Não larga a caneta e o papel, porque estas notas também são muito importantes. Olá, Angélica. Olá, telespectador. Uma vez mais, estamos aqui hoje para trazer algo de interesse a todo cidadão residente na República de Moçambique. E o que é que será que trazemos hoje? Vamos falar da rotulagem dos produtos em português. De acordo com a Lei de Defesa do Consumidor, Decreto Lei 17/2016, de 18 de junho, no seu número 3 do artigo 4, diz que todo o produto em território nacional vendido deve estar em língua portuguesa. Podendo estar noutra língua, mas é obrigatório que o produto esteja em português. Todo cidadão, ao adquirir um produto, tem que saber qual é a composição, se pode ou não pode consumir. Então é preciso conhecer o que é que está a comprar, para que serve, e ter toda a informação da data de produção, data de validade, onde foi produzida, a origem, a composição do produto. Estes aspectos todos têm que estar patentes na rotulagem. Para além da Lei de Defesa do Consumidor, também temos o Decreto 15/2006, de 22 de junho, que faz referência aos cuidados a ter produtos de higiene, limpeza, o transporte, comercialização de produtos alimentares. E lá vem quais são os requisitos, quais são as exigências, o que é que um rótulo deve ter. O rótulo deve ter, como já referi, deve ter o nome, deve ter
qual é o peso deste produto, a composição, data de produção, data de validade, deve ter a origem do produto, o endereço onde foi produzido, deve ter um lote para, em caso de problemas, fazemos o rastreio deste produto até identificar todos eles. Para além destes aspectos, também temos, destes dois, da lei e do decreto que fiz referência, nós temos a norma 15. A norma 15, ela também define aquilo que o decreto 15/2006 faz referência, a norma 15 repisa. Ela define quais são as normas para a produção de rótulo e que deve estar em português. Vamos todos cumprir, vamos todos, como consumidores, exigir que os agentes econômicos em território nacional vendam os produtos em português. Refiro a todo o produto alimentar na República de Moçambique deve estar em português. O meu muito obrigado pela vossa atenção. Espero que todos cumpram com esta lei, com este decreto e esta norma. Muito obrigado. Chegou este que é o momento especial que cada um dos nossos entrevistados da noite, falo da Sheila Ibrahim e também do João Ribeiro, vão deixar aqui ficar aquilo que são as suas impressões para este momento épico que estamos a viver, que não terá força maior do que a nossa. Vamos ouvir aquilo que é a dica de sucesso dos nossos entrevistados da noite? Mulheres queridas, maravilhosas, não desistam, não parem nunca de lutar. Eu tenho agora 26 anos, sempre estudei em escolas públicas, não me considero uma privilegiada, tive as mesmas condições que a maioria dos moçambicanos e estou aqui como mulher, firme, forte, porque sempre tive algo em mente. Os meus objetivos devem ser cumpridos. Porque se nós dormimos, nós sonhamos. Mas se nós queremos conquistar, nós temos que criar objetivos, metas reais e procurar aprender todos os dias. Estudem, trabalhem, vocês podem conseguir tudo aquilo que vocês planeiam. Obrigada. Eu acho que é importante que as pessoas acreditem que fazer cinema é possível, que é possível termos um cinema de qualidade, que fazer cinema pode ser caro, mas também pode não ser. Os meios não ditam a qualidade, portanto, podemos todos nós desenvolver histórias e a originalidade dessa história. O que a história nos diz, às vezes é muito mais importante do que o meio ou a forma como nós depois já a iremos fazer. Feito é melhor que perfeito, sim. Não busque por perfeição, busque por ter uma ação. E assim como nós fechamos o nosso HNC desta noite, tivemos sim como entrevistados dessa nossa segunda edição a Sheila Ibrahim, que é a primeira moçambicana que lança esta linha de cosméticos orgânica. E também tivemos o grande João Ribeiro, que é este grande astro no mundo cinematográfico e que leva o nome de Moçambique para além fronteiras. Fica desse lado, acompanhe-nos sempre e tenha uma boa continuação de noite. Fica bem. Este programa, patrocinado por Bolsa de Valores de Moçambique, foi gravado no Hotel Polana. A apresentadora, vestida por Winnie's Fashion. Produção. Apoio. Parceiro de mídia.